A Bíblia afirma que nós estamos imersos num conflito entre o bem e o mal. Há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Esse conflito se iniciou lá no céu, entre Lúcifer e Jesus. E esse conflito veio aqui para a Terra, e hoje nós vivemos nesse conflito. O pecado se instalou aqui nessa Terra por conta desse conflito cósmico. E esse conflito que é cósmico, ele também se apresenta na vida das pessoas. Ele se apresenta em conflitos pessoais, em conflitos com seres humanos, em conflitos nos relacionamentos dos seres humanos. Nós concluímos o estudo de ontem vendo que José resistia ao assédio da mulher de Potifar. Gênesis 39, 10. Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Ele fugia dela. Ele evitava estar próximo dela. Entretanto, irmãos, ela armou uma situação que fez com que José ficasse perto dela e ela, então, assediou fisicamente a José. Ela segurou a José. Ela queria, a qualquer maneira, fazer sexo com José. E José fugiu. José fugiu deixando sua capa, que ela estava segurando. E aí, então, irmãos, a calúnia. Você vai ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, dos versos 11 a 20. Ela caluniou José. Disse que ele a havia assediado. Ele havia tentado deitar-se com ela, e ela resistiu. E quando ela resistiu, ele então fugiu e deixou a capa. Veja, irmão, José era um escravo. O dono de José, Potifar, podia matá-lo e não ia ter problema nenhum. Mas não, o que aconteceu? Ele mandou José para a prisão. Podemos entender, irmãos, que ele não acreditou plenamente no que a mulher havia falado. Mas ele tinha que tomar uma atitude. E agora veja então a vida de José, irmãos. Ele era o filho preferido. Aí ele foi se tornar escravo. Ele se tornou o escravo preferido, o mordomo. E agora ele estava novamente na prisão. Estava na prisão por ter feito a vontade de Deus. Como descansar diante de tanta injustiça, irmãos? Como descansar dessa maneira? Foi preso pela fidelidade a Deus e pela fidelidade ao seu senhor, a Potifar. Porém, irmãos, o Senhor continua agindo na vida de José. Gênesis 39, 20 e 21. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. O carcereiro percebeu que aquele jovem era uma pessoa especial. O Senhor estendeu a sua benignidade sobre José. Como tinha feito outras vezes, o Senhor continuava cuidando de José. E agora, então, o que aconteceu na prisão foi a mesma coisa que aconteceu na casa de Potifar. O carcereiro deixou que José administrasse a prisão, que ele cuidasse da prisão. Tal era a sua personalidade. Tal eram as suas características, ou melhor, tal eram as bênçãos que Deus dava a ele. Nessa situação, irmãos, ele conheceu lá na prisão o copeiro do rei e o padeiro do rei, que estavam lá presos porque haviam desagradado ao rei. E eles tinham tido uns sonhos, ambos tinham tido sonhos. O copeiro sonhou-se com a videira, e o padeiro sonhou com cestas de pães sobre a cabeça. Da videira, o copeiro tirava vinho para Faraó e servia a Faraó. Entretanto, dos cestos de pães sobre a cabeça do padeiro, as aves vinham e comiam o pão. José interpretou esses sonhos. O que haveria? Em 3 dias, o copeiro seria liberto e passaria a servir novamente o rei. Mas o padeiro seria morto.
Era essa a interpretação. Bem, irmãos, o que aconteceu? Depois de 3 dias aconteceu exatamente isso. Depois de 3 dias, o copeiro foi liberto e passou novamente a assistir ao rei, a Faraó. E o copeiro e o padeiro foi morto. José fez um pedido para o copeiro. Era o seguinte, Gênesis 40, verso 14. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me dessa casa. Ora, quando você sair daqui, fala para o Faraó quando você tiver oportunidade. Fala que eu estou preso aqui injustamente, que eu sou um jovem hebreu que vim como escravo e eu estou preso injustamente. Que bom, irmão, estava feito agora o caminho para a soltura de José. Entretanto, veja lá o verso 23. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Sabe o que nós podemos aprender aqui, irmãos? As pessoas se esquecem. Você pode fazer o bem para alguém e ele se esquece. Você pode fazer alguma coisa muito importante para alguém, mas ele se esquece e se esquece de ser grato. Se esquece de retribuir. Entretanto, irmãos, o Senhor não esquece. O Senhor não esquece de você, o Senhor não esquece de mim. O Senhor não esquece dos seus filhos. Ainda que a nossa família disfuncional nos esqueça, ainda que os nossos amigos nos esqueçam, ainda que o governo nos esqueça. Mas o Senhor não esquece. Entretanto, irmãos, José continua na prisão. O copeiro saiu numa boa, está lá servindo a Faraó, e José continua na prisão. A Bíblia nos dá orientação segura para os nossos relacionamentos, para os relacionamentos humanos. E nós vemos lá no livro de Efésios, capítulo 6, os versos 1 a 13. Os filhos, obediência aos pais. Os pais não provocar a ira dos filhos. Disciplinar os filhos no Senhor. Não deixem seus filhos rancorosos. Não deixem seus filhos sem limites. Exerçam uma disciplina amorosa. Recomendações, conselhos. Estabeleçam limites. Os psicólogos não cansam de dizer, irmãos, que uma criança sem limite cresce revoltada, não sabe o que fazer. Cresce rancorosa. Então, pais, não provoquem a ira dos filhos. Diz ainda, servos, sejam obedientes aos senhores. Sejam honestos, sejam fiéis. Não só quando o Senhor está vendo, não só quando o patrão está vendo, mas sejam bons empregados, também sejam bons patrões. Tratem os empregados com dignidade. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? O apóstolo Paulo aqui estava falando aos Efésios. Não assediem moralmente os seus empregados. Hoje se fala muito de assédio moral, não é? De gritarias, de ameaças. E lá no primeiro século, o apóstolo Paulo já estava falando isso para os patrões. Não existem relacionamentos perfeitos, irmãos. Nesse mundo não tem relacionamentos perfeitos. Esse é um mundo de pecado. Nesse mundo não existem famílias perfeitas. Os relacionamentos de José, por melhor que fossem, acabavam dando errado, irmãos. Não existem relacionamentos perfeitos. Quero ler com vocês um texto da página 76 da nossa lição. Vamos ler lá. Satanás tem interesse em usar os nossos vínculos sociais, especialmente os mais próximos de nós, em seu proveito, a fim de nos ferir e frustrar a vontade de Deus para a nossa vida. Quais eram os círculos que estavam frustrando a vontade de Deus? Quais eram os círculos de relacionamento que estavam afetando a vida de José? Primeiro foi a sua família disfuncional, aqueles irmãos. Depois foi na casa de Potifar. E agora, então, que ele tinha um relacionamento bom com o copeiro do rei, ele se esqueceu.
Devemos pedir a Deus, irmãos, que nos dê sabedoria para os nossos relacionamentos. Os relacionamentos são difíceis, os relacionamentos são complicados, mas nós podemos pedir a Deus sabedoria. E o Senhor vai nos dar sabedoria para que a gente possa gerenciar de maneira adequada os nossos relacionamentos. Tiago 1:5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a ele dará a todos, porque é generoso e dá com bondade a todos. Eu quero novamente falar uma frase que eu sempre falo. Nosso Deus, irmãos, não é um Deus miserável. Se você pedir a ele sabedoria para administrar de maneira correta os seus relacionamentos, ele vai dar. E ele vai dar de maneira o quê? Generosa. Porque ele dá com bondade para todos. A vida de José estava novamente complicada, irmãos. Ele continuava na prisão. Vamos ver qual é o plano de Deus, como que o plano de Deus vai se efetivar na vida de José. Amanhã nós vamos ver isso. Como é que o Senhor administrou todos esses problemas da vida de José e como o Senhor resolveu os problemas da vida de José.